E aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. Hoje eu tinha falado ontem até no vídeo da base, né, que talvez fosse falar sobre a coletiva do Carille, mas bom, eu de verdade fiquei meio assim de falar ainda sobre aquele jogo contra o Sport. Então eu pensei, bom, deixa passar, né? Deixa passar. Se for pertinente durante a semana aí a gente vê, deve ter, segundo o Carille, deve ter algum reforço, né, anunciado, enfim, a gente fala sobre isso. Então eu resolvi fazer um panorama. Eu tava assistindo agora, não sei se dá para ouvir de fundo, tá ligado lá na sala ainda, Novo Horizontino 2, Goiás 1, né? E eu tava pensando já isso a tarde inteira, quais seriam os desafios do Santos, né, nesse segundo turno para a Série B. E hoje eu vou falar sobre isso aqui, até já direto ao ponto, né? O Carille ainda cita na coletiva também, né, que é uma pontuação o Santos fez 34 pontos, né, no primeiro turno, perdão. E ele fala, se no mínimo repetir essa campanha, o Santos vai subir, né? Porque 34 mais 34 dá 68. Normalmente os times com 65 já sobem, né? Só uma vez, que foi lá na Série B de 2012, que o São Caetano fez 70, né? Se eu não estou enganado, 71 e não subiu. Mas foi um negócio muito atípico, né? Então, é claro que também não dá para contar com a sorte do Santos, né? Mas no geral, 68 pontos sobe com tranquilidade até, né? Enfim, então acho que a gente pode falar sobre quais seriam os principais desafios desse turno. E aí eu tenho até a tabela aberta aqui, né? A gente tem hoje 34 pontos, como eu falei. O Novo Horizontino, com essa vitória, o jogo ainda está acontecendo, né? Ainda tem mais 12 minutos aí de partida pelo menos. Mas o Novo Horizontino tem 33. E é um time que cria muitas dificuldades pra gente. E é um dos nossos problemas, eu acho, no segundo turno, inclusive. Mas isso eu acho que já seria mais, né, no sentido de criar dificuldades, até pensando em buscar um título, talvez, enfim. Não que isso faça tanta diferença. Eu, por exemplo, claro que quero subir. Acho que tem que subir campeão, mas o que importa mesmo é subir. Mas, por exemplo, o Novo Horizontino não perde desde o dia 15 de junho, quando perdeu para a Ponte Preta por 1-0. Depois disso empatou com o Amazonas, venceu o Sport, empatou com o Mirassol, venceu o Avaí, empatou com o Guarani, venceu a Chape, empatou com o Operário, venceu o Paysandu e agora está vencendo o Goiás. Uma sequência invicta aí também eu nem contei, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos também, contando com esse. Assim como o Santos. Não, a do Santos é de 9, né? Se eu não estou enganado. O Santos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bom, mas enfim, uma sequência também bem boa. E vale lembrar, a gente enfrentou eles 2 vezes esse ano e perdeu as 2, né? 2-1 na primeira fase do Campeonato Paulista na Vila e 3-1 no primeiro turno da Série B lá, né, em Novo Horizonte. Tudo bem que é na Vila de novo, mas foi aquele jogo contra eles na Vila, foi bem difícil, né? O João Paulo ainda salva o que poderia ser o terceiro gol deles. Eles mandam bola na trave, o Santos também, né? Mas no geral foi uma partida que o Novo Horizontino foi melhor mesmo. Enfim. Então eu acho que é um dos problemas aí do Santos pro segundo turno, é esse Novo Horizontino, que é uma equipe chata de se enfrentar mesmo, e que perde pouco, só perdeu 4 jogos nessa Série B. Outro problema é a questão do elenco, né? Tudo bem que, repito, o Carille disse que a gente vai ter reforços aí nos próximos dias. Ele falou que nomes seriam anunciados, a gente ia ficar sabendo de nomes aí, enfim. A gente, né? Todo mundo, imprensa, torcida, né? Claro. Beleza, acho que precisa, e a gente lembra, aí volta um pouquinho, né, e lembra da sequência ruim que o Santos teve, né, que foi lá entre a derrota para o América, né, que começa a sequência ruim e termina na derrota para o Operário. Aliás, termina com a vitória sobre o Goiás na outra rodada, que até o Santos joga muito mal, né, também, mas consegue vencer. Essa sequência, o Carille cita muito e ela começou na quarta, quinta, sexta, sétima rodada, né? E acaba na 12ª. Esses confrontos, a gente vai pegar o América em casa, no segundo turno, claro, o Botafogo fora, porque a gente mandou em Londrina, mas era mando nosso. O Novo Horizontino, como eu citei, já em casa, e o Operário também em casa. O Operário é uma equipe também bem chata, que se defende bem, né? Bem chata de enfrentar, né? O América também, claro, mas é que o América, historicamente, quando vem na Vila, não tem muito sucesso, né? Apesar que, por exemplo, eu tava lá em 2018, quando o Yuri Alberto perde aquele gol sem goleiro, o Santos dá 30 chutes, literalmente 30 chutes no jogo, o América dá 2 e vence, né? Mas, enfim,
Então, essa sequência, o cara ele gosta muito de citar que teve desfalques ali. E até é verdade, né? O Schmidt ficou fora contra a América e Botafogo. O Furt contra os dois, eu no Horizontino, o Guilherme também. E volta os dois até meio baleados ainda contra o Operário. Então, acho que é um problema a questão do elenco se acontecerem lesões em massa, né? Que foram 3 jogadores aí. Sem contar o João Paulo, que se machuca contra o América, né? Enfim, também fica fora. Então, acho que pode ser um problema também, sequências de lesões, né? E aí a gente entra na questão de ter um elenco mais qualificado e o departamento médico não demorar na recuperação dos atletas e, mais importante, né, do que a recuperação, a prevenção, né? Porque aí a gente cita o caso do Juliano, por exemplo, que nos últimos 2 anos no Corinthians se machucou 2 vezes. No Santos ele já se machucou 2, já perdeu mais jogos em meio ano do que nos 2 últimos anos completos, né? Então, leva a crer que, tudo bem, o atleta está mais velho, 1 ano mais velho e tal, mas o departamento talvez tenha alguma questão a ser resolvida. A preparação física do Santos, a prevenção, né, de lesões, que é tão importante quanto a recuperação. Isso acho que é um outro problema. Aí, como eu disse, o segundo turno vai começar agora na sexta, né? Ainda não tinha dito isso, no jogo contra o Paysandu, né, fora de casa. Uma viagem longa também, né, bem complicada. O Paysandu também é um time que em casa costuma fazer muita pressão, né? Sua torcida é bem forte, mas no geral os jogos acho que mais difíceis vão ser em casa, né? E aí, por que eu digo isso? O Santos, vamos falar dos adversários, já falei, Novo Horizontino e América, o segundo e o terceiro, o Santos pega em casa. O Sport é fora, tudo bem, mas o Sport é na última rodada, então a gente espera que até lá já tenha subido, né? Pelo amor de Deus, não vai deixar para subir na última rodada. Então acho que dá para acalmar. O Mirassol, que é o quinto, é em casa também. Inclusive a gente jogou 2 vezes, é igual o Novo Horizontino, não vencemos ainda, mas no caso do Mirassol foram 2 empates, né? Foi os 2 jogos fora de casa, né? Foi 2-2 no Paulista na primeira fase e 0-0 na Série B. Aí o sexto colocado, o Operário, também é na Vila. O sétimo, Vila Nova, também é na Vila. O oitavo, Ceará, também é na Vila. O nono, a Ponte Preta, também é na Vila. E o 10º, que é o Goiás, é o único que é fora de casa desses aí mais difíceis, quer dizer, tirando o Sport, mas eu já expliquei, o Sport é na última rodada. Então o Santos tem uma tabela favorável também, né? Então é um lado positivo aí que vale a pena ficar de olho, que é fazer valer o mando na Vila Belmiro, né? O Santos tem uma campanha muito boa na Vila, são 7 vitórias, né? Se eu não estou enganado, e o empate, né? E o outro jogo em casa foi aquele em Londrina, a derrota. O Santos só tomou 2 gols na Vila, vale pontuar também, isso é um número bem bom, né? Então, se conseguir repetir esse desempenho contra os adversários de cima, é muito bom. Obviamente, vai garantir o acesso com tranquilidade até. Que é o que tem que acontecer, já que você vai fazer seus jogos mais difíceis em casa, né? E aí, olhando a tabela de fora, tirando Goiás, acho que a grande partida mais complicada talvez seja o Coritiba, né? Que é mais pro final da competição também, a antepenúltima rodada, que pode ser até um possível jogo de acesso, né? Normalmente os times que disparam conseguem o acesso ali faltando 5, 4 rodadas, que não dispara tanto consegue ali contra o Coritiba, faltando 3, por exemplo. Pode ser um jogo de acesso e é um jogo difícil, né? Apesar que na Vila ainda bem não foi. Mas enfim, acho que também vale a pena a gente ficar de olho nisso aí. E a última questão para mim aliás, última não, tem 2 ainda. A questão do desempenho, que inclusive eu já perguntei pro Carille, já falei aqui, né? Acho que o nosso desempenho precisaria ser melhor, assim como contra o Sport. Muito por escolhas que ele fez não foi melhor, mas enfim, né? Acho que a gente precisa ter um desempenho melhor para subir bem, né? Não só bem em quesito de pontuação, mas como desempenho, que seria interessante para você manter começar a pensar em manter uma base para o ano que vem. E a outra é a grande questão mais batida até, né? De formação de elenco para o ano que vem. Por quê? Acho que a gente tem que ficar de olho em... Se a gente garante o acesso aí, vamos falar, faltando 4 rodadas, que seria no jogo contra o Vila, se não estou enganado. Pera aí, vou conferir aqui rapidinho. Faltando 3 é o Coritiba. Faltando 4 jogos é o Vila. Vamos supor que a gente garanta o acesso ali. Já tinha que começar a limpa. Já tinha que começar a ver, olha, esse não serve para o ano que vem, esse serve, esse dá para manter, esse não dá. Eu acho que é muito importante fazer isso, de verdade mesmo.
E aí, passando também pela formação do elenco, até para contratar já no final do ano com mais tranquilidade. Olha, a gente sabe que na lateral esquerda a gente vai manter o Souza e o Escobar e já tá bom. Vamos supor que essa seja a avaliação. Então, beleza, a gente não tem que procurar uma lateral esquerda. Porém, o nosso centroavante não tá bem fisicamente, o reserva, pelo amor de Deus, então vamos buscar um centroavante, 2, enfim. Só para já ter uma estrutura do que buscar no final do ano. E ainda sobre montagem de elenco a base, né? Os meninos que poderiam já estar pegando casca para jogar o ano que vem. Por exemplo, um que está no último ano de sub-20, que é o Ian. Eu nem vou citar o Miguel, porque já falei tanto do Miguel aqui que eu não gosto de ficar forçando, né? Mas o Ian é um menino que tem muita projeção. O próprio Alexandre Galo falou em entrevista coletiva que dentro do clube ele era muito bem visto, né? Que o clube contava muito com ele. E ele já está no último ano dele de sub-20, né? Ano que vem ele só vai poder jogar a Copinha em janeiro. E sinceramente eu já nem mandaria ele para a Copinha, já mandaria no profissional. Já era para estar no profissional agora, né? Mas tudo bem, beleza? E para já começar a projetar, ano que vem jogando uma Série A, o menino já tem uma casca mais, né? De uma experiência um pouquinho a mais no profissional. Até porque ele só jogou um jogo, né? Vale lembrar, contra o Ceará ele entra lá faltando 15, 20 minutos, com o Santos com um a menos só para se defender. Então, acho que isso são processos importantíssimos para a gente tomar cuidado nesse segundo turno da Série B. Além de, claro, garantir o acesso dentro de campo, né? Não tem como esquecer dessa parte. Mas, como eu falei, acho que a gente tem condição, tem um calendário bom e é só questão de ficar atento a essas situações. Fechou? Amanhã a gente volta aqui, provavelmente só no final da tarde, mas às 10 horas da manhã, live do trio no canal 20 Santos, você já sabe. Toda semana a gente está lá, todos os dias, aliás, a gente está lá de segunda a sexta, para falar de Santos Esporte, inclusive, né? É isso, amanhã a gente volta aqui. Valeu!